Olá, meu nome é Bárbara. Eu queria fazer esse vídeo aqui para dar umas dicas de como consolar uma pessoa que está passando por uma situação de perda, seja morte, término de namoro. Aqui vai ser mais relacionado à morte, porque é uma coisa irreversível. São situações que às vezes não sabe o que falar, porque são situações muito, muito tristes e que você não consegue ver absolutamente nada de positivo para falar para a pessoa, mas eu, uma otimista nata, estou aqui para talvez te dar algumas ideias ou te consolar um pouco se você mesmo está passando por uma situação dessa. Eu queria compartilhar um pouco sobre como eu vejo a experiência de perder alguém. Eu acho que é um assunto que eventualmente vai vir a ser útil para alguém, visto que todo mundo um dia vai passar por alguma situação de perda, seja de alguém próximo ou não. A não ser que você morra cedo, você muito provavelmente vai passar por essa situação. Eu já tive muita dificuldade de receber consolos nesse sentido, porque muitos dos consolos que as pessoas utilizavam comigo não me consolavam, só me deixavam mais aflita, mais indignada e mais triste até com a situação. Talvez por uma questão particular minha, que é eu não acreditar em Deus e em nada após a morte, consegui encontrar uma coisa boa dentro de tudo isso para conseguir me consolar de verdade. Considerando um quadro de morte, onde uma pessoa perde outra pessoa querida que ela amava, é muito difícil de você conseguir enxergar algo de positivo nisso, porque a situação em si, ela já é trágica, mas felizmente ou infelizmente, tudo na vida sempre, se você olhar o suficiente, procurar o suficiente, você vai encontrar pontos positivos e pontos negativos em qualquer situação da vida. Exceto Harry Potter, não tem nada de negativo em Harry Potter. Não, sim, ele acabou, isso é negativo. Quando você tenta consolar alguém, na verdade, tudo que você precisa fazer é tentar mostrar para aquela pessoa alguma coisa de positivo que pode estar acontecendo naquela situação. Mas nada, você não tem que inventar coisa, você não tem que tentar convencer a ela de que o negativo é bom, você só tem que tentar encontrar alguma coisa de positivo na situação pela qual a pessoa está passando. Uma das coisas que eu já ouvi muito quando você passa por uma situação de perda são aqueles consolos bem padrões. Foi vontade de Deus, foi melhor para ele, ou foi porque Deus quis. Isso aconteceu por um motivo maior, o qual a gente não sabe explicar. Tinha que ser, essa pessoa foi para um lugar melhor. Tudo bem, eu reconheço a intenção que a pessoa tem quando ela me fala isso, mas para ser bem sincero, eles nunca me ajudaram. Quando eu tento encontrar sentido numa coisa injusta ou numa morte injusta, eu piro, sabe? Eu não consigo ver sentido nisso. Eu sei que tem pessoas que conseguem e parabéns pra vocês. Eu acho que a vida de vocês deve ser mais fácil do que a minha nesse sentido. Mas eu não consigo, isso nunca conseguiu me convencer. E quanto mais eu tentava encontrar uma lógica por trás de uma morte injusta, de um acidente de carro, de uma morte de doença, qualquer coisa que pra mim era o cúmulo da injustiça, sabe? Aquelas mortes que você fala, por que isso aconteceu? Qual o sentido nisso? Quanto mais eu tentava ver um sentido nisso, mais triste eu ficava e mais indignada, porque você começa a perceber que as coisas não têm, na verdade, um motivo para acontecer. E mais eu falava assim, não existe o menor sentido nessas coisas, por que pessoas boas sofrem? Se eu fosse entender a lógica por trás disso e o sentido e o motivo maior que isso deveria acontecer, pra mim isso só faz parecer que o mundo seja um lugar horroroso de se viver. Bom, pra mim eu nunca vou encontrar um sentido nisso, eu já parei de procurar. Quando eu tento amenizar a dor de uma pessoa que tá passando por uma perda, eu faço a seguinte pergunta hipotética pra pessoa: se você tivesse que perder seus pais em algum momento na sua vida e você só tivesse duas opções, muito no início da sua vida, quando você não lembra que isso aconteceu e você não sente a dor, mas você também não conheceu a pessoa, você não sente a dor, entre aspas, né? A gente sabe que talvez no subconsciente aquilo fica marcado, mas enfim, isso não vem ao caso. Ou você prefere perder os seus pais no momento mais tardio da sua vida, mas no qual você provavelmente vai lembrar e vai ser muito doloroso, mas em compensação você conheceu, você teve chance de criar memórias, lembranças boas com essa pessoa. Para todas as pessoas para quais eu já fiz essa pergunta, a maioria das respostas é que as pessoas preferem perder a pessoa depois de conhecer ela. Tipo, a maioria das pessoas prefeririam sentir a dor de perder alguém num momento em que elas lembrariam pro resto da vida delas e que doeria muito, mas que elas tivessem pelo menos conhecido as pessoas. Por que será? As lembranças, elas não têm preço. As lembranças boas que a gente tem com alguém, os momentos que a gente coleciona, sabe? Isso normalmente compensa qualquer outra coisa negativa que vem junto. Então, tá aí já um consolo maravilhoso que você pode falar assim pra pessoa. Sim, a outra pessoa foi embora, ela morreu, ela não tá mais aqui, mas você ao menos viveu com ela, você criou lembranças provavelmente boas com ela, se ela é uma pessoa que você ama. Você teve a chance de conhecer essa pessoa. E isso já normalmente vale
qualquer outra dor que você vai sentir mais pra frente. Que é justamente a questão de que na vida você não pode ter tudo. Lembranças e memórias, momentos bons que a gente coleciona com as pessoas são uma das coisas mais valiosas que a gente pode carregar com a gente. E é nisso que a gente tem que se apegar quando a gente perde alguém. É óbvio que quando a gente lembra, a gente vai sentir saudade, a gente vai querer criar mais momentos, e se a pessoa tá morta, isso não tem como acontecer de novo. Mas vamos tentar lembrar disso e se permitir sentir saudade, sim, mas conseguir ser minimamente grato por a gente ter essas lembranças. Porque, pra mim, esse é o sentido da vida, sabe? Não... O que é a vida se não a gente colecionar lembranças boas? E mesmo pessoas que não pensem dessa forma, não acham que esse é o sentido da vida, eu acho que tá uma coisa boa na realidade triste que tá acontecendo que a pessoa pode se apegar. Esse é o objetivo de consolar alguém. Ela parar e pensar nisso e conseguir sentir aquele mínimo de gratidão por ter vivido aqueles momentos com aquela pessoa. Isso ameniza muito a dor da perda. Isso, pra mim, ameniza muito mais a dor do que você tentar achar o sentido. O sentido não vai funcionar pra todo mundo. Agora, as lembranças, cara, isso independe da sua fé, isso independe do que você acredita, na verdade, da sua religião. Ele independe, na verdade, até da sua cultura, de qualquer coisa, porque lembranças e momentos bons são uma linguagem universal. Muito provavelmente você valoriza também as lembranças boas que você tem com as pessoas. A gente só esquece, às vezes, de ser grato por isso. Lembranças e momentos que a gente vive com pessoas que a gente gosta, lembranças boas, ninguém pode tirar isso da gente. Talvez só o Alzheimer ou a velhice e coisas assim que, infelizmente, existem. Por isso que eu também acho que Alzheimer é uma das piores maneiras de se morrer, porque pra mim a coisa mais linda que uma pessoa velha carrega são as lembranças, e o Alzheimer tira isso delas, e pra mim isso é horrível. Mas tudo bem, isso não é questão. Sempre quando você bota desse ângulo e você mostra pra pessoa que tá passando por uma perda o quão valioso é as lembranças que ela tem daquela pessoa, que a pessoa morreu, mas as lembranças continuam. Querendo ou não, isso ameniza um pouco a dor. Óbvio que isso vai deixar uma saudade, e toda a questão da gente, tipo, aceitar a morte, claro, demora um tempo, mas isso, com certeza, pelo menos comigo e com muitas pessoas com as quais eu já conversei sobre isso ameniza um pouco a dor, porque te dá pelo menos um motivo pelo qual você ser grata. E isso é essencial, principalmente quando a gente está passando por momentos difíceis. E, na verdade, toda a conclusão que essa pergunta acaba chegando é sempre naquele famoso "Don't cry because it's over, smile because it happened", que significa não chore porque acabou, sorria porque aconteceu. E eu sei que é muito mais fácil falar do que sentir, mas as pessoas com as quais você conviveu e você conheceu, por mais que elas se vão, sabe, por mais que elas morram e o tempo passe, tem um pouquinho delas em você. Elas compartilharam alguma coisa com você, seja uma lembrança, elas falaram com você, desabafaram, se abriram. Isso pra mim é reconfortante. Ao invés de eu falar pra pessoa, sabe, ele tá num lugar melhor, ele tinha que ser, eu simplesmente analiso os fatos. A morte acontece, a morte é irreversível. Eu falo realmente o que ela tem ali com ela. Eu falo das lembranças. Que esse consolo, isso é falho quando a pessoa não tem as lembranças. Quando a pessoa vira e me fala, eu nunca tive uma relação muito próxima com essa pessoa, como eu gostaria de ter tido, e agora ela se foi e eu não tenho mais essa chance. Eu já tive esse sentimento e ele é horrível. Pra mim é um dos piores sentimentos que você pode ter. Já perdi uma pessoa em que eu conheci brevemente, e depois que ela morreu, que eu fui ver o quão geniosa ela era e o quão foda, e eu falei assim, cara, eu podia ter sido amiga muito mais próxima dessa pessoa e eu não fui. Por questões, aquelas questões do dia a dia, sabe? Preguiça de visitar. Amanhã eu falo, chegou amanhã, ela não tava mais aqui. Nessas situações, o que eu trago como consolo, com essa pessoa eu não fiz o certo e eu deveria ter feito assim, assim, assado. Que tal aprender com isso? Por mais doloroso que seja, por mais dura que tenha sido essa lição, não deixe isso acontecer com as outras pessoas que estão vivas. Não deixa as outras pessoas morrerem pra você achar que você deveria ter sido mais próxima delas. Não deixa pra amanhã pra você demonstrar que você gosta de uma pessoa. Não deixa pra amanhã pra você se aproximar, pra você ter a chance de conhecer alguém. Principalmente se você tem vontade de fazer isso. Se você não tem, obviamente, tudo bem, daí não tem o menor problema. É duro, sim, mas isso vai te ajudar de alguma forma. Isso vai fazer com que você não deixe pessoas maravilhosas passarem pela sua vida e não deixarem alguma marca nela. Era isso basicamente que eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei se eu consegui ser tão clara
quanto é na minha cabeça. Esse vídeo foi mais um bate-papo. Eu quis aqui compartilhar pra vocês a minha forma de ver isso, mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas que devem pensar diferente ou até parecido comigo, e eu gostaria de muito ouvir o que vocês têm pra falar. Vamos tentar fazer uma conversa. Eu adoro conversar sobre assuntos desse tipo, inclusive sobre morte. Eu gosto muito de conversar sobre morte, eu não sei porquê. Qualquer coisa, compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de bater um papo sobre isso. E se você conhece alguém que tá passando por uma situação de perda, ou se você mesmo tá passando por uma situação de perda, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Valeu por ter assistido até o final e até a próxima. Se essa parte do sentido tá uma merda, você não sabe fazer um roteiro, Bárbara. Tá bom. A grande questão é... Não sei qual é a grande questão, porque eu não vi roteiro nenhum, não tô nem lendo uma parada. Vamos lá. Talvez o que eu tenho a dizer te ajude. Ou talvez não. Enfim. Morte. Tá. Morte. Não vamos definir morte. É a terceira tentativa que eu já tô fazendo de gravar vídeo, já tô ficando cansada, eu já tô misturando tudo, eu não consegui fazer um roteiro direito. Beijo! Obrigada por ter assistido até o final.